Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 6 até o 9. Primeira de Pedro, capítulo 1, do 6 até o 9. O texto sagrado diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pai, nós declaramos uma vez mais nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo nessa hora. Nós declaramos desde já, antecipadamente, por conta da nossa convicção de fé, de que o Senhor trará não apenas instrução, mas liberará graça sobre as nossas vidas, trará, ó Deus, de fato, uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Nós nos antecipamos em Te bendizer, em Te dar honra, em Te dar glória, em Te dar louvor. Confiamos, Senhor, naquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode produzir no íntimo de cada um de nós. E por isso Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala a respeito de duas coisas que são bem distintas, bem contrastantes. Ele começa falando sobre ser contristado por provações. A palavra contristado, ela na verdade significa ser entristecido, né? Essa palavra significa literalmente tornar triste, né? Ser afetado pela tristeza, causar aflição. E a Bíblia fala a respeito desse tipo de sentimento. Graças a Deus, junto com a notícia de contristados, né, de sermos contristados pelas provações, vem a expressão no presente, por breve tempo, se necessário. No entanto, a Bíblia fala desse tipo de sentimento. Agora, ela também fala, no versículo 8, sobre uma exultação e fala sobre uma alegria indizível e cheia de glória. Ele mostra que o contristado, o ser contristado, está relacionado a circunstâncias temporárias, que não apenas podemos, mas que com certeza iremos enfrentar. Por outro lado, ele fala de uma alegria indizível, cheia de glória, né, como algo que dura não apenas esse momento e essa vida, mas é o resultado que eu e você vamos desfrutar por toda a eternidade, se entendemos o verdadeiro propósito da fé. A fé pode nos ajudar a lidar com as circunstâncias. Eu também quero falar um pouco sobre isso. A palavra de Deus diz em 1 João sobre isso, né, que a vitória que vence o mundo e as oposições que nós enfrentamos no mundo é a nossa fé. Mas a fé é algo muito maior do que apenas uma ferramenta para que eu e você possamos lidar com os problemas. Na verdade, o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. E Deus, Ele quer que todas as coisas possam trabalhar, contribuindo ao propósito primário, né? Que é eu e você crescermos para essa salvação, que vamos viver, né, por toda a eternidade o resultado e as consequências dela. E nós precisamos entender que Deus, entre outras coisas, entre as suas muitas ferramentas para a nossa edificação, para o nosso crescimento, Ele também trabalha com provações. Outros textos falam sobre tribulações, né? Outros vão falar a respeito de adversidades. Mas a verdade é que eu e você vamos experimentar situações contrárias. Quando falamos de contrárias, são contrárias ao nosso desejo, são contrárias aos nossos planos, são contrárias às nossas expectativas. No entanto, nós precisamos entender que elas são parte de algo que Deus usa. Quando Ele usa a expressão no presente, por breve tempo, se necessário, graças a Deus, Ele não mostra que esse é o estilo de vida cristã o tempo todo, todos os dias, toda hora. Por outro lado, ainda que não seja algo contínuo, permanente, não dá para negar que essas provas vão se manifestar. Qual o propósito delas? O versículo 7 fala sobre confirmar o valor da nossa fé.
Ele usa aqui uma expressão e um exemplo que para eles era algo muito comum, mais do que para nós. Ele fala do ouro perecível, que é apurado, né, ou depurado por fogo. Ouro é um metal que, para que você possa levá-lo a uma condição de pureza maior, ele tem que passar pelo fogo. Quando o ouro, por exemplo, derrete, as impurezas se desprendem, o ourives pode removê-la, e a Bíblia está dizendo que da mesma maneira como o ouro se torna melhor apurado pelo fogo, a minha e a sua fé, ela também se torna melhor quando nós passamos pelo fogo. E eu quero falar sobre esse contexto de adversidade, eu quero dar um título mais bonito para isso, né? Se eu puder dar um tema a essa minha mensagem hoje, seria provas de fogo, ou prova de fogo, se você preferir. Porque eu e você precisamos entender, dentro do plano e do projeto de Deus, que isso é algo inevitável. Como eu falei antes, não é permanente, mas é certo, vai acontecer. No livro de Isaías, lá no capítulo 43, Deus diz: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Deus não diz se você passar pelo fogo, se você passar pela água. Deus diz quando, porque ele não está colocando isso como uma possibilidade, é uma certeza, a gente só não sabe quando vai acontecer. Mas Deus diz, quando passar, o fogo não vai te destruir. Então uma coisa é certa, eu e você teremos que lidar com essas provações. Em algum momento eu e você vamos enfrentar o fogo, vamos enfrentar a água, e ninguém dá glória a Deus, ninguém fala amém agora. Outro dia eu estava falando isso, o irmão falou, vira essa boca para lá. Eu falei, eu viro, quando você passar, mas não importa o lado que eu virar minha boca, né, você vai ter que lidar com isso como um fato. Agora, apesar de ser algo ao qual eu e você não apenas podemos, mas certamente seremos submetidos, a gente precisa entender na mente de Deus, no plano e no projeto de Deus, que há um propósito para isso tudo. Por exemplo, Jesus fez uma declaração. Lá em João 16:33, ele diz, no mundo tereis aflições. Gente, isso é uma promessa. Apesar que eu nunca vi um crente acordar de manhã e dizer, Senhor, eu quero pela fé reivindicar o cumprimento da tua promessa. No mundo tereis aflições, eu quero minha cota de aflição para esse dia. Nunca vi um crente dizendo, tomo posse da tua palavra, né? Ela é a verdade, eu reivindico. Mas um outro irmão me disse outro dia, falou, não, pastor, esse é o tipo de promessa que, crendo ou não crendo, vai cumprir do mesmo jeito, né? Vai acontecer da mesma forma. Agora, o Senhor Jesus não falou, gente, então por causa disso senta e chora. Ele diz, mas tende bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo. E o mesmo apóstolo João, que ouviu isso dele, que escreveu isso, né, dizendo, eu venci o mundo, lá na frente, na primeira epístola de João, no capítulo 5, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então esse tem de bom ânimo não é só porque ele venceu, mas é porque eu e você, a semelhança dele, também podemos vencer. Agora, qual o propósito de enfrentar adversidades e vencê-las? É porque assim como o fogo tem um efeito sobre o ouro e o purifica, eu e você precisamos entender que as provações têm o poder de produzir na minha e na sua vida algo diferente. Primeiro ponto de reflexão que eu quero ter com você agora é a pergunta, por que as provações vêm? A resposta está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 até o 4. Se você for rápido de endereço, eu quero que você possa abrir ali comigo. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. E diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Acho interessante que a Bíblia não diz nem só por provações, mas por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você pode repetir isso comigo? Diga, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É fato que eu e você temos deficiências que precisam ser trabalhadas ao longo da nossa caminhada. E uma das coisas que Deus usa para o nosso crescimento, para que a gente seja íntegro, inteiro, completo, é, de fato, as circunstâncias adversas. Então, a primeira resposta à pergunta, por que as provações vêm?
ela é muito clara e simples para aperfeiçoar a nossa fé, para o nosso próprio crescimento. Agora, ao que eu e você precisamos entender é justamente essa perspectiva correta, de que há algo bom, há um benefício, há uma oportunidade, eu e você crescemos numa circunstância como essa. Porque quando você olha a Bíblia, por exemplo, o episódio que aconteceu com Jó e os seus amigos, que eu gosto de apelidar de amigos da onça, né? Sempre tem aquela turma que na hora difícil quer provar que você é o culpado, que você fez algo errado e que você merece estar passando por aquilo. Nesse livro do Agir Invisível de Deus, eu conto dessa experiência que eu tive do acidente de carro. Irmão, impressionante o tanto de amigo que apareceu, né, para tentar descobrir onde foi que eu errei para aquilo ter acontecido. Eu lembro de um que me perguntou, vocês oraram antes da viagem? Como quem diz, talvez faltou oração. Irmão, no momento do acidente, fazia 6 horas que a gente estava na estrada, orando sem parar. Aquele carro era uma reunião de oração ambulante, né? E, irmão, não estou nem falando de oração tímida. Pensa numa reunião de oração daquela agitada, barulhenta. Às vezes a gente chegava num local de viagem, né, com dificuldade de pregar, porque estava até rouco, de tanto que, né, gritou dentro do carro. Pensa num tempo de oração fervorosa. Eu garanto para você, não faltou oração, né? Aí vem um outro e diz, você não estava em pecado? Eu lembro que para a minha vontade é dizer, estou quase pecando agora, de vontade de voar no seu pescoço. Porque na cabeça de muita gente, querido, eles acreditam que todo problema tem que ter uma origem num pecado. A Bíblia mostra que pecados vão trazer consequências ruins. Nós não podemos negar isso. A Bíblia também diz, não deis lugar ao diabo. Né? A palavra de Deus diz, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não pode tragar qualquer um e nós não podemos dar bobeira nem dar espaço. Agora, o fato de que problemas são atraídos quando pecamos, não significa que todo problema tem origem no pecado. A gente tem que saber fazer essa distinção. Né? O Senhor Jesus, depois de curar uma pessoa, né, na verdade não fez isso só com um, fez com mais de um, ele diz, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que ele está dizendo? Né? Que a condição que levou aquela pessoa, aquele quadro de enfermidade, foi um pecado. Pode ter a relação entre enfermidade e pecado? Sim. Tiago diz, olha, vocês vão orar uns pelos outros, né, para que sejam curados se estiverem enfermos, e se houver cometido pecado, vão ser perdoados. Deus, ele trata não só com a consequência, como ele trata com a causa. Agora, daí a dizer que toda enfermidade é consequência de pecado, já é um abuso. Porque o fato de que isso pode ser, não significa que toda vez é. Agora, se eu e você decidimos andar em pecado, isso vai trazer problemas. O reino espiritual vai cobrar de mim e de você essa dívida. Agora, significa que toda vez que é um problema, isso se originou do pecado? Não. Nós precisamos entender que muitas vezes a nossa própria fidelidade a Deus vai nos colocar numa situação de enfrentar a adversidade. Vamos dar alguns exemplos? Segundo Crônicas 32, verso 1. A Bíblia falando sobre o rei Ezequias diz, depois de todos esses atos de fidelidade da parte de Ezequias, levantou-se Senaqueribe contra Judá em Jerusalém. O inimigo não levantou por falta de fidelidade. O inimigo levantou depois da maior expressão de fidelidade. Porque muitas vezes a nossa própria fidelidade ao Senhor vai nos colocar em circunstâncias adversas. E já que nós decidimos usar a linguagem e a expressão aqui de provas de fogo, pela declaração do apóstolo Pedro, já que usamos a expressão do livro de Isaías sobre passar pelo fogo, eu queria que a gente pudesse considerar um texto da palavra de Deus que fala sobre gente que literalmente passou uma prova de fogo. Aqueles 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei chamou de Sadraque, Mesaque e Abdinego, o rei da Babilônia. Eles passaram literalmente por uma prova de fogo. Agora, por que eles passaram aquela prova? Foi falta de fidelidade? Não. Foi justamente por causa da fidelidade. Quando o rei levanta uma estátua e manda todo mundo se prostrar, eles estão lembrando dos mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, não se prostrarás diante dela, não darás a elas culto. E eles se recusam a fazer isso. Ainda que sob a ameaça de perderem a própria vida, eles decidem, nós vamos ser fiéis ao Senhor, custe o que custar. E a razão pela qual eles foram lançados na fornalha não foi falta de fidelidade, mas foi justamente por causa da fidelidade. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa resolver na nossa forma de pensar. Porque muitas vezes o jogo que o diabo usa é uma verdadeira guerra nos nossos pensamentos.
É quase como se ele dissesse, o que adianta ser fiel? Olha como Deus está te recompensando. Né? Ou por mais que você ache que está sendo fiel, sempre deve ter algum buraco aí e uma conta vai ser cobrada. Eu percebo o quanto isso gera crise nas pessoas e eu passei a perceber isso depois de reconhecer quanta crise isso gerou na minha própria vida. Eu lembro que depois desse acidente de carro, né, que eu mencionei, eu ia para Deus e dizia, Deus, tenho certeza que esse acidente foi coisa do diabo. Mas eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Eu dizia para Deus, ou a própria pessoa dá permissão, tua palavra fala sobre não dar lugar ao diabo. Essa permissão não é que você acorda amanhã, no momento de insanidade, escreve uma carta, né? Venho por meio dessa, formalmente autorizar o diabo a fazer um estrago na minha vida. Mas quando nós pecamos, nós estamos dando essa autorização. Agora, ou isso pode acontecer por autorização de Deus, como foi no caso de Jó. O diabo precisou pedir permissão a Deus, e Deus vai dando as permissões por etapas, restringindo. Toca no que ele tem, mas não toca nele. Agora toca nele, mas não tira a vida. Então, eu na minha oração dizia para Deus, tenho certeza que isso foi coisa do diabo. Mas eu dizia para Deus, nós dois sabemos que ele só pode tocar em alguém com permissão, ou minha ou sua. Em oração eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Só faltava eu dizer, né? Eu apelo ao Supremo Tribunal Celestial, recorro em última instância, mas nós sabemos que não foi eu. O meu questionamento na época é por que o Senhor iria permitir uma coisa dessa? Porque na minha cabeça, querido, tinha que ser algo muito ruim. E demorou para eu conseguir enxergar o lucro que proveio disso. E porque Deus pôde permitir isso no momento onde de fato eu estava andando em fidelidade. Então, nós precisamos olhar para as provações não como mera punição de quem erra. Não como uma oportunidade do reino das trevas de tocar alguém que quebrou princípios. Mas nós precisamos entender que as provações, as adversidades, quando falamos de provações, nós já estamos colocando a gerência de Deus aqui. As provações, as adversidades, elas podem ser simplesmente um meio para que eu e você cresçamos. E pode ter certeza, Deus vai usar essa ferramenta na minha e na sua vida. No momento pode não trazer alegria. Há muitas coisas, Jesus falou sobre isso. E diz que a mulher, quando chega a hora de dar à luz, ela sente tristeza. Ela sabe o que ela vai passar na hora do parto. Mas a Bíblia diz, depois da criança nascer, ela sente alegria. Quando eu e você estamos na prova, nós estamos que nem a mulher entrando no trabalho de parto. Ai, meu Deus do céu, o que é que vem por aí? Mas quando o trabalho foi concluído, o trabalho de parto, a criança nasceu, a dor passou, a alegria supera tanto aquele processo, que você encontra gente louca como as mães, que diz, eu quero ter outro filho. Né? Eu brinco, gente louca como as mães, porque para nós os homens, se dependesse de nós para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. A gente não tem coragem, a gente não é homem para isso, né? Mas é impressionante a questão do foco. Se você olhar só o momento do dar à luz, é assustador. Se você olha o resultado, né, a palavra de Deus diz, a gente chega lá com alegria. E eu acredito que eu e você precisamos ter essa perspectiva correta. Quando a gente entende por que elas vêm, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Né? Se estamos sendo fiéis, Deus quer nos levar a um nível de fidelidade, crescimento e maturidade ainda maior. Então, entender isso nos ajuda a lidar um pouco melhor com a própria tribulação, com a própria adversidade. Agora, a segunda pergunta. A primeira foi, por que as provações vêm? A segunda pergunta, como agir na provação? Porque eu acredito que eu e você não precisamos só saber que Deus usa. Nós precisamos aprender a lidar correto com isso. Porque tem gente que passa pelos mesmos processos com resultados diferentes. Né? Depois de Jesus sair 40 dias de tentação no deserto, ele sai, né, de uma maneira, falando em termos de resultado, de aproveitar aquilo, ele sai num nível diferenciado do que a nação de Israel, que ficou 40 anos no deserto, né, e não aproveitou aquele tempo da prova que passou. Nós precisamos entender, então, como nós devemos nos conduzir. E aqui eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Daniel, no capítulo 3. Nós vamos dar uma olhada na vida dos amigos de Daniel, que passaram por aquela prova de fogo literal. Eu queria que a gente pudesse checar junto algumas verdades, alguns princípios que nós temos aqui. Para não ler o texto todo, para poder ganhar tempo, né, eu vou começar lendo os versículos 17 e 18. Mas
Os primeiros 16 versículos do capítulo mostram que o rei levantou a estátua, deu ordem quando a música fosse tocada, todo mundo se prostrasse. Diz que eles recusaram, né, a se prostrar diante da estátua. Com isso, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou irado, furioso. Versículo 13, né, diz que ele ficou furioso. Porque quem deu o relato, quem reportou, diz, olha, eles não fazem caso de ti, nem da sua imagem. Agora, a atitude dele não foi de imediatamente lançá-los na fornalha. A atitude dele foi de dar a eles uma segunda chance. E diz, a música vai tocar de novo. Não sei se ia ser só para eles, ou se iam fazer tudo para todo mundo de novo. Mas ele diz, a música vai tocar de novo. E se vocês não adorarem a estátua, eu vou lançar vocês na fornalha. E no versículo 15, ele ainda lança o desafio. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Porque eles sabem que o motivo pelo qual esses homens não querem se curvar é o temor ao Deus que eles têm. Então, na hora que ele faz a ameaça, né, ele ainda lança o desafio. Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? No versículo 16, eu gosto da resposta que eles dão. O texto diz que responderam, não sei se os três falaram em coro combinado, se um falou em nome dos três, mas diz que eles responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não te necessitamos responder. 17, 18. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Primeira lição que eu entendo e aprendo aqui. Não negociar valores, não importa o preço. Porque, irmão, se a sua própria fidelidade te levou à aprovação, o que vai te tirar dela não é a falta de fidelidade, é permanecer na mesma fidelidade. Eu percebo que tem gente que entra na prova, chega lá, trazido pela sua própria fidelidade, mas lá se compromete. Porque diante do aperto começa a comprometer valores. O rei apela para o que eles têm mais de mais precioso, a própria vida. E diz, eu vou matar vocês e Deus nenhum pode livrar. Eles se posicionam para dizer, nós não vamos adorar a sua estátua, não é na certeza de que seriam livres. Eles dizem, o nosso Deus pode nos livrar. Se não livrar, e se não livrar, irmão, não me diga que eles estavam contando, né, como 100% que a coisa iria acontecer. Eles estavam dizendo, pode livrar, pode não. Livrando ou não livrando, nós não vamos nos dobrar a você. Sabe o que eles estão dizendo? Entramos nessa condição sendo fiéis a Deus e vamos permanecer fiéis a Deus, custe o que custar. Se a própria prova é para o nosso crescimento, nós precisamos entender, querido, que o que Deus mais espera de nós é que a mesma fidelidade que nos trouxe aqui permaneça. Nós precisamos ter a perspectiva correta. Por quê? Tem gente que na hora da prova, o cara está honesto, íntegro nas finanças, até passar aperto. Aí começa a aceitar, fazer o tipo de negócio que talvez não deveria como crente fazer. Está fiel a Deus na contribuição. Na hora do aperto, ele começa a fazer a conta e diz, vai faltar. E ele deixa de lado coisas que Deus claramente ordenou. Não estou falando, querido, só a respeito daquilo que você faz na igreja. Eu e você precisamos entender que além de dízimo, além de oferta, a Bíblia fala de esmolas. Né? Eu acho lindo esse trabalho diário, né, de alimentar as pessoas que vocês fazem aqui. Mas nós precisamos entender que isso também é responsabilidade. Não é apenas um privilégio que nós temos, mas também é uma responsabilidade. Agora, na hora do aperto, alguns de nós começamos a repensar e diz, talvez não seja a melhor hora para obedecer a Deus nesse quesito. Nós podemos aqui dar muitos exemplos. Eu prefiro acreditar. Muita gente, na hora do aperto, negocia a fidelidade que não poderia negociar. A primeira lição que eu entendo, nós não podemos negociar valores, não importa o preço. Você pode dizer amém? Mas a segunda coisa que eu entendo é que apesar de ser um momento onde nós somos contristados, nossas emoções normalmente não reagem bem, né, a algo que nós não esperamos, que a gente não queria estar passando, que talvez não tenha nenhum tipo de prazer naquela circunstância em si. Eu e você precisamos entender que momentos de adversidade são momentos onde nós podemos desfrutar de uma forma singular a presença do Senhor. O texto diz que eles foram lançados na fornalha e o versículo 25 diz que o rei pergunta para aquele povo que está em volta,
nós não lançamos 3 homens na fornalha? A turma diz, é verdade, rei. Ele diz, eu porém vejo 4. Ele está mencionando a presença de alguém mais. Ele diz, e eles estão passeando na fornalha. E esse quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmão, não tenho um pingo de dúvida que o que Nabucodonosor viu foi nada mais, nada menos do que uma teofania, uma manifestação do próprio Senhor Jesus. Quando ele olha e está tentando entender, ele não consegue explicar e diz, parece um filho dos deuses. Ele lá na frente chama de anjo. Ele está tentando explicar o que ele vê, mas ele sabe que não é uma pessoa qualquer, que não é um ser qualquer. Agora, o interessante, querido, que ele não está só dizendo, olha, eu vejo 4 gente se abraçado, né, unido na hora do aperto. Ele diz, eu vejo eles passeando. Irmão, fala sério, passeando. Não estamos falando de um jardim, nós não estamos falando de um shopping center, nós estamos falando da fornalha. Mas não importa o ambiente que você esteja, quando você tem um encontro com a presença de Deus, aquilo é algo completamente diferente. Fornalha vira lugar de passeio. Na minha cabeça, imagino até o Senhor Jesus conversando com eles. Eu não sei se deu briga, quem ia pegar nas mãos dele na hora do passeio ou não, mas eles estão passeando. Imagina ele conversando, ministrando o coração deles. Na minha cabeça, irmão, na minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, passa de tudo. Até a possibilidade dele estar dizendo alguma coisa. Sadraque, pega aí um toco aceso, senta. Vamos conversar, vamos falar das coisas do reino de Deus. Eles estão desfrutando aquele momento. Quando a maioria estaria desesperado. Eles, além de não sofrerem dano, e eu já vou falar sobre isso, a Bíblia diz que eles estavam passeando. Eles aproveitaram aquilo. Eu tenho olhado para trás da minha própria vida, eu posso te dizer que muitas vezes os piores momentos que eu enfrentei foram momentos onde eu tive os encontros mais profundos com o Senhor e com a presença do Senhor. Eu me lembro de um dia assim que eu acordei e falei, Deus, eu sei que isso não é verdade. Eu sei que a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. Mas eu quero ser honesto com o Senhor sobre como está a minha alma. Irmão, já aprendi a falar a verdade para Deus, porque mesmo se você não falar, Ele sabe. Então não adianta tentar esconder. Eu falei, eu me sinto como se o Senhor tivesse me jogado nessa cidade. Eu estava no meu primeiro ano de pastoreamento, no interior do Paraná. Falei, eu sinto que o Senhor me jogou na cidade, trancou a porta pelo lado de fora e engoliu a chave. Me largou sozinho, abandonado, de castigo aqui. Abri o coração. Quando cheguei, isso foi no início do dia, de madrugada, eu tive uma das experiências mais fortes. No final do dia, quando deitei na cama, né, e tinha todo um contexto que tinha acontecido isso por causa de um susto que me deram, coisa que a gente fazia muito entre os amigos, que eu tranquei a porta do quarto para não levar outro, olhei debaixo da cama, olhei guarda-roupa para ninguém me aprontar outro, e deitei. Irmão, não deu 2 minutos, uma mão me pegou no ombro. E depois de ter checado que não tinha ninguém, né, pensa numa surpresa. Mas essa mão me tocou no ombro e eu ouvi uma das vozes mais doces que eu ouvi na minha vida. A voz dizia, você não está sozinho. Irmão, só de lembrar isso, pensa uma coisa que faz bem à minha alma. Era um dos dias mais difíceis para mim. Eu estava naquele momento do pós-acidente, daqueles questionamentos que eu falei que eu descrevo no livro. E quando aquela mão me tocou e aquela voz falou, o amparo daquela presença, irmão, fez eu esquecer completamente a fornalha que eu estava. Essa é a hora que quando você encontra e resolve desfrutar a presença dele, fornalha vira lugar de passeio. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra verdade que eu entendo é que nós precisamos saber como a fé opera. A gente viu o que João diz, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas muitas vezes na nossa cabeça a fé só funciona e vitória é só quando eu e você já saímos do problema. Um dia o Senhor me confrontou e disse, ei, o seu entendimento sobre fé está equivocado. Porque na minha cabeça a fé era uma coisa mais ou menos parecida com a varinha de condão. Você tem que bater no problema e ele tem que desaparecer instantaneamente, né, quase que magicamente. E um dia o Senhor me confrontou a respeito disso. Nem sempre, querido, a minha e a sua fé vão produzir resultados instantâneos. Tem hora que sim, mas nem sempre. Aliás, a Bíblia diz em Hebreus 6,12 que eu e você precisamos entender que pela fé e perseverança, outra tradução diz e paciência, é que se herdam as promessas. Então, se as promessas além de fé precisam de perseverança, é porque nem sempre o resultado é imediato. A palavra de Deus nos mostra a importância de entendermos que às vezes a fé ela envolve um processo e às vezes o resultado pode levar tempo.
Então nós não podemos agir como se a fé só produzisse resultados instantâneos. E é o que Deus ministrou ao meu coração e me ajudou muitos anos atrás, quando eu estava no meio de uma prova de fogo. Foi esse entendimento. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34, falando daqueles heróis da fé. A Bíblia fala de alguns que, pela fé, apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que a fé apagou o fogo. A Bíblia diz que a fé apagou a força do fogo. Qual a diferença entre uma coisa e outra? É enorme. O fogo continuou aceso, mas a Bíblia diz que o fogo não tinha poder sobre eles. Eu olho para algumas pessoas e às vezes eles vão no apelo, vão buscar oração, e estão naquela certeza, Deus vai fazer. Irmão, e é tão gostoso quando acontece na hora, mas nem sempre acontece instantaneamente. Agora, a fé, querido, ainda que ela não apague o fogo, ela pode apagar a força do fogo. Significa o quê? A mesma situação continua, mas ela não terá poder sobre mim. Ela não vai me afetar. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que esse foi um dos resultados. A Bíblia diz que não queimou um fio de cabelo. Por quê? Ainda que a força fosse acesa, a fé apagou a força do fogo. E eu e você precisamos entender isso, que antes de nos tirar do fogo, a fé apaga a força do fogo. Nós precisamos entrar num lugar em Deus, de não permitir que aquilo que nós estamos enfrentando nos destrua. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele não está dizendo para você ficar animado por causa do problema. Ele está falando para você ficar animado apesar do problema. São duas coisas diferentes. Assim como quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, tem crente que entende errado isso. Outro dia eu vi um irmão falando, não, a Bíblia diz por tudo dai graça. Falei, só na sua Bíblia, a minha não diz por tudo. A minha diz em tudo. Ele falou, qual a diferença? Falei, a diferença é que a gente não agradece às circunstâncias. A gente agradece apesar das circunstâncias. Se eu levanto cedo e dou uma topada com o dedão do pé no pé da cama, eu não tenho que dizer, Senhor, muito obrigado por essa cama na frente do meu pé. Muito obrigado por aquilo. Agora, não importa se aquilo aconteceu, isso não muda um fato. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Então, eu preciso dar graças independente das circunstâncias. O crente tem essa inclinação a medir a fidelidade de Deus nas circunstâncias. Pensa numa coisa que me deixa doido lá no Brasil. Eu não vi isso aqui ainda. Fulano compra um carro novo, mete um adesivo. Deus é fiel. Irmão, eu ganhei um carro uma vez. Um grupo de irmãos da nossa igreja se uniu, me deu o carro dos meus sonhos. Pensa num cara feliz, fui eu quando vi aquele carro com um laço enorme, a turma fazendo a surpresa, eu estou rodeando assim, besta com a emoção toda, aí eu olho no vídeo de trás, um adesivão, Deus é fiel. Eu falei, eu aceito o carro, mas vai arrancar esse adesivo agora. Os caras, que isso, pastor? Eu falei, eu só levo esse carro se arrancar o adesivo. Eu falei, Deus só é fiel a hora que a gente anda de carro novo. Se eu estiver andando de bicicleta, de carro velho, andando a pé, Deus não é fiel. A fidelidade de Deus, que ele não tem nada a ver com aquilo que eu e você enfrentamos. Deus é fiel e ponto final, não importa o que eu e você passamos. Então, a razão pela qual nós podemos dar graça em tudo, é porque a fidelidade dele não é medida pelas circunstâncias. Deus é fiel sempre. Deus é bom sempre. Sua bondade dura para sempre. Então, nós precisamos ter essa mentalidade correta. Agora, por que eu posso ter bom ânimo? Não é que a circunstância adversa me anima. A Bíblia honestamente diz que elas nos contristam. Elas nos entristecem. Mas a despeito do sentimento que a circunstância gera, o ânimo que eu posso ter, essa circunstância vai mudar. E quando ela passar, eu vou sair dela diferente da forma como eu entrei. Quais são os benefícios da provação que eu e você podemos experimentar quando apagamos a força do fogo? Porque, eu vou repetir, querido, talvez, mesmo você aplicando fé, a circunstância continua. Me lembro de um irmão que eu encontrei um dia. Pensa num cara que estava num perrengue, numa situação difícil. Encontrei ele, pastor, paz, aleluia. Tem uns caras que são animados, que são muito desanimados. Teve um que outro dia eu falei, e aí, meu irmão, tudo bem? Tudo assim, então. Falei, como é que vai a fé? Falei, pastor, né? Quando o cara diz isso, você já se enche de medo. Né? Ele respondeu assim, que fé? Aí eu assustei, falei, irmão, tá me assustando. Aí ele tentou se desculpar. Ele falou assim, não, é que tem a fé para a salvação e tem a fé para as circunstâncias. Falei, agora eu quero saber das duas. Aí ele já desanimou, falou, pastor, fé para salvação, estou tentando crer na doutrina da repescagem, para ver se eu subo numa segunda chamada, o negócio está feio. Aí falou assim, para a circunstância, ele falou, está pior ainda. Ele falou, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é um trem que entrou para me pegar.
Irmão, tem gente que te desanima. Eu, como pastor, já fui visitar gente que eu saí pior, eu saí precisando de ajuda. Mas esse outro que eu encontrei, estava numa situação difícil. Ele estava tão empolgado na hora que me encontrou. Falei, glória a Deus, querido, que bom te ver animado, aquela situação resolveu. E quando perguntei isso, ele olhou para mim e falou, ainda não, mas é só uma questão de tempo. E Deus é bom, né? É quase como se o cara falasse, bola para frente que atrás vem gente. Mas aquele ânimo de entender que as circunstâncias não definem o que eu e você vivemos ou experimentamos em Deus. É muito importante entender isso. Agora, quais são, quando eu e você apagamos a força do fogo, mesmo que o fogo continue aceso? Talvez aquela, querido, ainda não vai mudar depois de um culto como esse. Talvez aquela situação financeira não mudou imediatamente, mas eu e você podemos entrar num lugar onde a gente não deixa isso nos destruir. Quando o Senhor diz, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ele estava dizendo, a ideia não é que isso traga dano a você. Pelo contrário, é o nosso crescimento. Então Deus quer uma circunstância difícil. Agora, o rei Nabucodonosor pergunta para a turma que está em volta. Está, se você ainda estiver aberto aí em Daniel 3, está nos versículos 24 e 25. O texto diz assim, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. A diferença que ele constata não é só, lançamos 3 e agora tem 4. Ele diz, nós não lançamos 3 homens amarrados, atados. Ele diz, aham. Ele diz, eu vejo 4 homens soltos. Embora a Bíblia diga, querido, que o fogo não queimou um fio de cabelo, não deixou cheiro de fumaça, o fogo teve poder para queimar uma única coisa, as amarras que prendiam eles. Ou seja, isso nos revela algo claro, o plano e o propósito de Deus. Quando eu e você enfrentamos adversidades, quando passamos por provas de fogo, não é que isso nos destrua, é que isso destrua aquilo que nos prende. O que é que o Senhor Jesus disse para Pedro? Lucas 22, 31 e 32. Ele disse, Simão, Simão. Irmão, 7 vezes na Bíblia, você vai ver Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão, Marta, Marta. São 7 situações. Em todas as 7, nós temos uma crise que será anunciada. A gente tem um dos nossos pastores, hoje ele é parte da minha equipe, quando eu estava no início do meu ministério, ele me mentoreou. Ele tem uma mensagem que ele chama as 7 crises do obreiro. Ele pega essas 7 circunstâncias, todas envolvem uma crise. Eu acho que se Pedro soubesse disso, só de ouvir Jesus falar, Simão, Simão, já teria gelado a espinha. Mas Jesus vem com a conversa, irmão, no mínimo, como diria o carioca da Baixada, sinistra. Ele diz assim, achei algum aí, né? Quando falou da Baixada, caraca! Peço perdão para quem está traduzindo, tem que se virar com isso tudo. Jesus disse, Simão, Simão, ó como é sinistro o negócio. Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Irmão, é o tipo de conversa que você quer ter? É o tipo de coisa que andando com Jesus você quer ouvir dele. O diabo pediu para passar a peneira nos 6 e ver o que é que sobra. Imagino Pedro olhando para Jesus dizendo, é ruim, hein? Jesus disse, pois é. Mas o Senhor não ia deixar isso, né, Jesus? Imagina Jesus só sorrindo, talvez até assobiando. E ele começa a dar uma agonia em Pedro. Jesus, nem brinca com isso. O Senhor não ia deixar uma coisa dessa rolar. O que é que Jesus responde? Ele diz, mas eu roguei por ti. Esse eu roguei por ti, o que ele está dizendo? Permissão concedida, Pedrão. A peneira vai comer solta. Agora, isso não significa que eu estou abandonando você. Jesus diz, eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça. Aí Jesus olha para ele e diz, e Pedro, e tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Apesar da peneira ter sido liberada, isso não significa, em primeiro lugar, não significa que eu abandonei você. Segundo, eu vou continuar. Tem gente que ora pela gente. Todo lugar que eu ando, eu tenho testemunho de gente que diz, pastor, eu oro por você. Tem gente que diz, eu oro por você, sua casa todo dia. É uma
Eu já tive circunstâncias de passar momentos difíceis e de descobrir que alguém naquela exata hora, naquele momento, estava orando por você. É uma delícia. Agora, melhor do que saber que tem gente, outros irmãos em Cristo que oram por você, o livro de Hebreus diz que Jesus vive para interceder por nós. Ou seja, do mesmo jeito que ele disse para Pedro, eu roguei por você, você pode ter certeza que ele está dizendo para mim e para você, eu rogo por vocês também. Porque ele vive para interceder por nós. Então, primeiro, ele não está nos abandonando. Segundo, ele diz, eu estou na sua intercessão, eu estou cobrindo você. Mas ele diz, terceiro, você vai sair dessa melhor do que entrou. Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmão, aquela situação que Pedro passa de negar Jesus, quase destruiu ele. Mas havia alguém, não apenas que não o abandonou, intercedendo por ele, mas gerenciando isso. E Pedro se levanta depois como grande líder da igreja e de todo aquele grupo. Ele usa o que ele recebeu de Deus para fortalecer os seus irmãos. Nós precisamos entender que da mesma forma como esses três acabam saindo da prova de fogo depois, melhor do que entrou, porque a única coisa que o fogo destruiu foi as amarras que os prendiam. Eu e você também podemos sair das provações melhores do que entramos, e o que terá sido destruído, que não é a minha, nem a sua vida, não são áreas da nossa vida, não são as amarras que nos prendem. Outra boa notícia está no versículo 27, diz que não havia sequer cheiro de fumaça. Eu gostei que essas provações, essas adversidades terminam sem deixar marcas ou cicatrizes. Elas não deixam necessariamente nenhum saldo de lembranças. Nós precisamos entender a maneira. Pode ser difícil enquanto está passando. Mas como Jesus falou de dar à luz, a alegria do que nós crescemos e desfrutamos em Deus, depois é tão maior que a gente não vive e diz, pois é, Deus, o Senhor ainda me deve aquela adversidade, né? Eu ainda vou te cobrar isso. Não é a forma como eu e você vamos terminar. Não haverá cheiro de fumaça. E eu e você precisamos ainda entender que depois da prova, sempre há uma exaltação. Você pode repetir isso? Diga comigo, depois da prova, sempre há uma exaltação. Em 2 de Pedro 2,9, ele diz que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. A mesma piedade e fidelidade que te trouxe a ela, que não vai deixar você negociar os valores aí dentro, é o que vai te livrar. Agora, o que vem depois, que eu e você somos livres da prova. Os versículos 28 a 30 aqui de Daniel 3, aqui eu termino, dizem o seguinte: falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar em qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado, suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província de Babilônia. Não só eles cresceram com isso, o reino de Deus lucrou com isso. Um decreto do cara que governava o mundo foi baixado em favor do reino de Deus. E a Bíblia diz, o rei os fez prosperar. Sempre há uma exaltação depois da prova. Aleluia. Se você permanecer fiel da mesma maneira como você entrou nessa prova. Então, nós precisamos entender, querido, que além daquele crescimento, daquela área que nos amarrava, que agora foi liberada, haverá intervenções de Deus. Então, eu olho para a Bíblia e eu não posso negar o que nós lemos lá em 1 de Pedro. Haverá momentos de contristação. Agora, eu também não quero nem estar no extremo daqueles que negam que o crente nunca vai ter adversidade. Né? Tem gente que prega uma vida cristã utópica, não? Você vai andar em vitória. Né? E para mim, a própria vitória, irmão, implica em ter batalha, para você poder vencer. Porque na cabeça de alguns, vitória não é vitória, é só ausência de luta, é paz. É isso que eles estão acreditando. Eu e você vamos vencer? Vamos. Mas haverá circunstâncias. Agora, também não quero estar no outro extremo, daquela turma que parece, né, com as suas mensagens, fazer a gente acreditar que cada dia vai estar pior que o outro. Que ser crente é uma das coisas mais difíceis do mundo. Né? Que você tem que viver chorando, levando na cabeça que nem prego o tempo todo. A Bíblia diz, por um breve período de tempo, quando necessário. Não é o estilo permanente de vida. Mas é inegável que eu e você vamos passar por isso. E quando passarmos, precisamos aprender a desfrutar a presença do Senhor,
apagar a força do fogo, crescer, né? Usufruir os benefícios da presença e da prova. E sair disso, fortalecidos, com um entendimento, com a consolação que eu e você fomos consolados. A gente depois pode consolar os outros. Jesus disse isso para Pedro. Quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Porque o propósito de Deus não é só você crescer por crescer. É crescer para transbordar o seu crescimento na vida de outros. Amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Esse é um assunto que hoje me fascina. Já me fez chorar, já me fez reclamar com Deus, já me fez ter muita crise. Eu quero muito te encorajar a algo. Eu gostaria muito, se você pudesse, que você levasse esse livro, O Agir Invisível de Deus. Se você não puder, você faz seu preço. Se não puder nada, eu oferto o livro para você. Não vim fazer comércio. Mas eu quero colocar algo na sua mão que tem me ajudado e muito. Isso é o fruto de anos tentando entender na palavra de Deus, experiências que eu mesmo vivi, colocando isso, né, em xeque e confronto com a doutrina bíblica, porque nós não podemos definir a nossa fé baseada na experiência, mas muitas vezes as experiências nos levam às descobertas bíblicas. E sabe, quando a gente começa a entender essa importância do crescimento, a gente começa a gerenciar a relação com Deus de uma outra maneira. Por exemplo, meu filho ano passado veio estudar nos Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa de estudos lá na Universidade do IHOP, no Kansas. E a gente mandou ele para cá. Tivemos algumas conversas e falamos, filho, ainda que você tenha ganho a bolsa de estudo, para te manter aí tem um custo. Que você ganha mesmo com o seu trabalho, você vai fazer a distância, não é suficiente, seu pai tem que ajudar. Nossa cabeça no Brasil pensa tudo fazendo câmbio. Então você tem um orçamento, você tem que viver dentro dele. Nos primeiros 2 meses, ele foi acolhido na casa de uma família. E na verdade me enrolou os 2 meses antes de me ajudarem a ele ter o seu próprio canto, porque eles queriam que economizasse. Um dia eu liguei para esse irmão e falei, eu não quero economizar. Eu quero que esse menino aprenda, ele tem que crescer. Né? Já saiu de casa com uma mentalidade nossa, nós queremos que ele corte o cordão umbilical, e vocês não estão facilitando. Esse irmão falou, não pastor, então eu entendi. Aí ele foi pro cantinho dele. Foi ele e um outro rapaz, o primo dele que estava junto, dividiram um apartamento. Falei, filho, você tem um orçamento. E você tem que ficar dentro dele, combinado. No primeiro mês que ele estava fora da casa, porque o orçamento que ele foi, todo mês sobrava um pouquinho, porque a turma da casa que hospedou facilitou muito a vida dele. No primeiro mês que ele estava fora, ele me ligou, faltava 3 dias para terminar o mês. Falou, papai, sabe que o senhor não pode mandar o dinheiro, adiantá-lo 3 dias? Ele falou, meu dinheiro acabou. Eu falei, como assim acabou? Ele falou, acabou, não tenho dólar, não tenho nada. Ele falou, não tomei café da manhã hoje, não almocei, não tenho mal o que comer. Eu não queria te incomodar, mas pai, são 3 dias. O senhor não pode mandar o dinheiro? Eu do lado de cá da linha falei para ele, não. E eu tenho sobrando. Ele falou, pai, eu não tenho o que comer. Eu falei, jejua. Você já jejuou 3 dias antes, não morreu? Jejua. Você está falando sério? Eu falei, tô. Eu te mandei para crescer. Você vai ter que aprender a administrar suas coisas, você vai ter que aprender isso. É lógico que não falei para a mãe do rapaz que eu estava botando ele para jejuar. Só depois que ele terminou, eu falei, acredita, teu filho jejuou 3 dias de novo só na água. Ela, que benção. Falei, daqui uns dias eu aviso como foi. Agora, a gente não faz esse tipo de coisa, querido, porque como o pai é ruim. A gente faz porque quer ajudar a crescer. Na minha cabeça eu estava em algo. Tem 1 ano, não só morando fora, distante da gente, mas em 1 ano já tinha um casamento programado. Eu falei, filho, eu tenho 1 ano para te ajudar a entender o que é ser homem, o que é cuidar da sua casa. Depois, ele entendeu que não podia brincar com o orçamento. Eu falei, agora vem a próxima lição. Você tem que aprender a depender de Deus. Eu não quero que numa hora dessa você não possa me ligar. Mas eu quero que você saiba que antes de eu estar aqui por você, primeiro você tem que ser responsável, mas segundo,
Você tem um Deus a quem recorrer. É minha responsabilidade te ensinar isso também. Eu falei, você já viu intervenções de Deus? Então, antes de passar a mão no telefone e me ligar, se houver um imprevisto, busca de Deus. Passaram-se 2 meses que ele segurou bem. No terceiro, ele se perdeu de novo no orçamento. Aconteceu alguns imprevistos. E teve um dia que ele estava de novo naquele estado, sem comida, e falou, vou jejuar. Mas nesse dia ele estava orando. Enquanto ele estava na casa de oração orando, o Espírito Santo falou com ele, vai para a cafeteria que eu vou pagar o seu café. Ele achou aquilo estranho, saiu da sala de oração. Quando chegou, cruzou com um rapaz que estava chegando, ele abriu a porta, fez a gentileza que todo mundo faz, deu até um lugar na fila. O rapaz fez o pedido dele e falou alto para o caixa para ele ouvir, tudo que esse menino aí atrás pegar é por minha conta. Aí o Israel disse que ainda na força da educação, falou, não, cara, que isso? Eu falei, tu sem dinheiro no bolso, com fome, fazendo o que naquela fila, ainda dizendo que é isso? Ele falou, rapaz, foi a força do hábito, né? Não, o cara falou, não, eu insisto. Ele falou, não, então, vou querer só um café. Ele falou, não, o que ele costuma comer todo dia? Pagou todo o café dele, ainda botou $10 no bolso, que era acho que era o troco de oferta. Ele falou, pai, ainda saí com o dinheiro para sobreviver aos outros dias. Irmão, no início você vai ver do meu filho miserável, porque eu quero que sofra. O que a gente pensa? Vai ter um desconforto? Vai, mas vai crescer, vai aprender, né? E ele me agradeceu, na hora não, mas depois ele me agradeceu por isso tudo. Estou tentando trazer o paralelo, porque eu sei, Deus sabe o quanto amo aquele menino, mas teve momentos que eu tive que ser muito firme com ele. Ninguém cresce sem passar por esse tipo de coisa ou circunstância, seja no natural, seja no espiritual. E há momentos onde Deus pode estar me olhando e te olhando com muito amor, mas dizendo, eu quero que cresça, eu quero que chegue a um novo nível de maturidade. Hoje eu olho para trás e eu consigo, pela alegria do filho que nasceu, da maturidade, do crescimento, não me importar com as dores dos momentos difíceis. Mas quando a gente pensa só naquilo é muito difícil. Mas nós precisamos entender a fidelidade de Deus. Não está em jogo em momento nenhum. O amor de Deus. Você pode não entender o que está passando, mas algo você pode entender. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. E no final, nós vamos sair dessa melhor do que entramos. Você pode dizer amém? Gostaria que nós orássemos juntos. Você pode falar com Deus do seu jeito, da sua maneira, com a sua linguagem. Mas eu sinto que eu preciso orar. Espírito Santo, eu sei que alguns entraram aqui hoje abatidos por conta daquilo que estão passando ou enfrentando. E eu sei que nem toda circunstância será instantaneamente mudada apenas porque estamos orando. Mas eu oro que meus irmãos entrem nesse lugar da operação da fé, onde se o fogo não for apagado, ou se não formos tirados imediatamente da fornalha, que no mínimo a fé apague a força do fogo. Eu oro que aquilo que tem roubado o ânimo, a disposição, a força, a alegria no Senhor, eu oro que isso cesse. E mesmo que a circunstância não mude de imediato, porque nós sabemos que é uma questão de tempo, ela mudará. Eu oro por um novo estado no íntimo, uma nova atitude, uma nova postura de fé e confiança, um novo posicionamento de dependência do Senhor. Pai, nós te bendizemos. O Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Nós te damos glória, nós te damos honra, nós te damos louvor, a despeito do que passamos. E reconhecemos que o Senhor não só trará intervenção, mas trará maturidade, trará crescimento. Senhor, nós queremos te conhecer melhor. Nós queremos uma fé refinada, provada pelo fogo, aperfeiçoada. Nós queremos uma perseverança que se desenvolve. Nós não queremos ser deficientes em nada. Nós queremos ser íntegros e completos no Senhor. E nós não apenas aceitamos os seus processos, mas nós te bendizemos no meio deles, por eles, nós te glorificamos. Eu oro que a gente receba não apenas instrução e entendimento hoje, que haja graça do Senhor, graça sobre o coração dos meus irmãos e irmãs, forças novas nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Aleluia. Certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Nós te bendizemos, te exaltamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua grandeza. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela aplicação do teu Espírito Santo, não só aqui e agora, mas mesmo ao sairmos deste lugar. Te agradecemos pela graça, por forças liberadas sobre cada um, por uma nova perspectiva e entendimento. Te agradecemos pelo crescimento em meio às adversidades. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.